Olá, minha gente. Como saber se a minha namorada, se a minha noiva vai ser uma mulher carinhosa? Ou as mulheres podem perguntar, como é que eu faço para saber se o meu namorado, se o meu noivo será um dia um marido carinhoso? Essa pergunta é uma pergunta muito boa que eu quero responder agora, justamente porque ela oferece a possibilidade da gente olhar para esta realidade que está proposta nesta pergunta de uma maneira mais larga, mais abrangente, porque toca num aspecto bem importante de um relacionamento, quando se pensa em construir um relacionamento. É impressionante o número de homens e de mulheres, na maioria são mulheres mesmo, que nos preocupam, falando sobre um comportamento inesperado de seus maridos, que são surpreendidas porque o marido bebe, são surpreendidas porque são maltratadas em casa, são surpreendidas porque o marido se comporta de um modo avarento no que diz respeito ao uso do dinheiro, são surpreendidas porque se veem casadas com maridos absolutamente controladores, grosseiros, e aí os outros problemas, não é? O vício na pornografia, as infidelidades constantes no dia a dia. E aí esta criatura que nos pergunta, ela desfila assim uma série de itens do comportamento do marido que parece assim surpreender a pessoa que pergunta. Então, em alguns momentos, justamente à medida em que a gente tem a possibilidade de conversar um pouco mais demoradamente, a pergunta ela também vai nessa direção, que é: você sabia que o seu marido era assim quando você se casou com ele? Você sabia que ele bebia? Já tinha o problema de bebida? Você não casou enganada, ou você foi enganada. Ou durante assim, vamos pegar o aspecto da bebida, durante o noivado, durante o namoro, seu namorado não bebia. Durante o noivado, seu noivo não bebia. E agora, de repente, o seu marido começa a beber, que é uma circunstância possível, e é preciso então olhar para ela indo nesta direção. O mais importante aqui é o tempo que se gasta conhecendo as pessoas para se pensar no relacionamento no futuro. Este tempo para se conhecer, ele é um tempo assim importante, levando-se em conta justamente o fato de que a gente vai ficar a vida inteira se conhecendo. A gente vai ficar a vida inteira se surpreendendo com as pessoas. Eu sou casado há 28 anos, 29 anos agora, em setembro. E eu sou surpreendido ainda pela Eliana. Isso não é uma coisa absurda, porque Eliana é uma pessoa viva que passa pelas transformações próprias da idade dela, do tempo dela. Eliana muda de opiniões, Eliana muda de comportamento, Eliana é uma pessoa em transformação. Eu não casei com aquela Eliana que eu encontrei, entende? Hoje ela é uma outra pessoa, tem esse aspecto que é importante. E o outro que diz respeito ao tempo do namoro, que é preciso que seja um tempo de conhecimento, de observação, e para aprender a conversar e a conhecer, quer dizer, entrar nesse processo de conhecimento. Uma dica bem concreta a respeito dessa pergunta, né, como saber se o meu namorado, se o meu noivo um dia vai ser um marido carinhoso, é você olhar a forma como ele trata a mãe dele. Olha que dica boa. É olhar o modo como ele trata a irmã ou as irmãs dele. É olhar a forma como, de um modo geral, ele trata as mulheres. Observe como é que seu marido, como é que seu namorado, trata as mulheres. Observe como é que a sua mulher trata, a sua namorada trata o pai dela. Porque ninguém inventa um modo de ser de um momento para o outro, a não ser que existam problemas de ordem psicológica e psíquicas muito graves, muito importantes, e elas precisam aí ser vistas. Então aqui o mais importante é uma chamada para considerar que o tempo do namoro é um tempo de conhecimento mútuo, é fundamental.
É por isso justamente que quando os namorados, os jovens se encontram e já vão para uma experiência sexual, eles estão se privando de uma coisa fundamental. Porque quando alguém se entrega ao outro sexualmente, você não está somente entregando um corpo, você não está somente entregando os seus órgãos sexuais para uma relação genital. São duas pessoas que se encontram. Então, quem é essa pessoa que um dia eu vou poder encontrar na intimidade de uma relação sexual? Então, a gente não pode inventar que um dia as coisas vão acontecer. Inclusive, como aquela garota que diz assim, vou me casar com ele sim, porque eu acredito na força do amor que vai transformá-lo. Eu acredito na força do sacramento que vai transformar. Esta é uma coisa possível de acontecer? Sim, só que normalmente não é assim. Então, muita atenção. Se você pensa no relacionamento futuro, é com esta pessoa de hoje que você vai viver o seu futuro. Ela poderá mudar, ela poderá crescer, ela poderá se transformar, sim. Mas se você deseja ter um marido carinhoso com você, observe se ele é carinhoso com a mãe dele, com as irmãs dele, como é que ele pensa, o que ele pensa sobre as mulheres e o modo como ele trata as mulheres de um modo geral. E converse sobre isso. Conversando sobre isso e observando, que é muito importante, você vai ver que existem também outras realidades que elas precisam ser pautadas nesta linha da observação, do conhecimento, porque as pessoas estão sempre numa transformação tão gigante. Nós somos continuamente surpreendidos. E o namoro, ele lembrei do professor Felipe Aquino, da Canção Nova, que ele diz, um casamento feliz é um namoro que deu certo. Beijo, obrigado pela presença.